Fala galera, voltei dessa vez pra gente comentar sobre os spoilers iniciais do capítulo 1129 de One Piece, e eu acho que o Oda tá meio que enrolando um pouquinho esse início de Elbaf, não pelo que tá acontecendo que a gente viu nos capítulos anteriores, mas pelo final do capítulo, que parece que o Oda ainda não vai revelar onde que os Mugiwaras estão, se realmente estão em Elbaf. Muito provavelmente sim, mas eu gostaria que os Mugiwaras já tivessem um vislumbre da Ilha dos Gigantes, coisa que eu acho que não vai acontecer nesse capítulo. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente vai lá para uma página do Facebook, onde os spoilers iniciais foram lançados lá, acredito que sejam verdadeiros, porque tem o mesmo spoiler em várias páginas. Então eu acredito que seja esse aqui o spoiler verdadeiro. Até que o Twitter volte pra gente, a gente vai ficar nessa dinâmica aqui. One Piece 1129. Capa. Yamato encontra Otama e Shinobu na Vila Migasa em Kuri. Também estou esperando que algo relevante aconteça em um ano, para culminar na Yamato saindo do país de Wano e encontrar com o Chapéu de Palhas. Mas até agora, em vários e vários capítulos, a Yamato encontrando pessoas que foram importantes para o arco de Wano, para a guerra de Wano. E dessa vez aqui ela encontrou a Otama e a Shinobu. Começando com os spoilers iniciais, o Deus do Sol prende a tripulação do Chapéu de Palhas em uma rede de ferro, mas Zoro e Sanji a quebram com ataques poderosos. Até aqui, nada fora do normal, nada fora do comum. Acredito que o Luffy também poderia ter ajudado a destruir essa rede de ferro. E o Luffy ainda continua fugindo de um gigante que é conhecido como Deus do Sol. Será que o Luffy não vai querer se voltar contra ele, ou lutar contra ele, ou os Chapéus de Palhas lutarem contra ele? Mesmo que seja um gigante, é um gigante que está perseguindo o Yonkou Luffy. Então eles não deveriam fazer nada contra isso. Continuando. Nami usa um mapa para descrever a aparência do reino de Lego. Gostaria de ver esse mapa, porque quando o Oda trabalha com mapas, ele sempre desenha esses mapas de uma forma interessante. A gente lembra lá da ilha de Skypiea, não, da ilha de Jaya, se eu não estiver enganado. Na ilha de Jaya tem a parte de um mapa que foi quebrada porque foi jogada para o céu com o No Upstream, e depois aquele mapa se torna uma caveira. Foi muito interessante ver aquele bagulho. Então acho que o Oda poderia fazer algo parecido aqui. Em um flashback, é revelado que o Deus do Sol é Road, um membro da tripulação dos Piratas Gigantes liderada por Hairudin. Então não é um cara nem que fazia parte dos Piratas Gigantes que estavam levando os Chapéus de Palhas para Elbaf. Na verdade, é um dos gigantes que são subordinados do Hairudin. E aí a gente lembra que o Luffy derrotou o Hairudin com um ataque só, com um soco só, lá em Dressrosa. Então o Luffy está fugindo agora de um subordinado do Hairudin. Será que isso aqui é um filler de luxo do Oda? O Oda tá jogando um filler aqui nas capas, no mangá de One Piece? Porque esse aqui é muito troll. O Luffy tá fugindo desse cara. Road discorda da decisão de Hairudin de se juntar à grande frota dos Chapéus de Palhas. Então isso significa que o Hairudin e o seu bando estão em Elbaf, para que esse Road esteja aí também, ou por não concordar que os Piratas Gigantes façam parte da grande frota dos Chapéus de Palhas, ele deixou o bando e agora quer se vingar. Não entendo. Sei que ele vai ter que tomar um sacode aqui do Luffy para ele aprender. O tal Sandy Sunny navegou por uma área de névoa adormecida, razão pela qual a tripulação estava inconsciente. Mogin, o Corvo, capturou o navio. Mas essa captura, esse Corvo capturou o navio porque era o navio dos Chapéus de Palhas, ou porque ele sempre captura? Então essa é a resposta para esse Deus do Sol ele ter diversas pessoas dentro desse Lego, desse mundo de Lego dele. Cada navio que se perde nessa névoa, esse Corvo captura e leva para eles. Aí provavelmente calhou que a tripulação dos Chapéus de Palhas foram um desses grupos que foram levados pelo Corvo até esse Road
Será que ele realmente deixou o bando dos piratas, dos novos piratas gigantes? Porque ele não concordava em fazer parte da tripulação do Chapéu de Palhas? No final do capítulo, Nami e Zeus atingem Rouge com um raio enorme, enquanto Luffy destrói uma parede usando o Gear Force. Essa parte do raio da Nami foi interessante, eu sempre venho falando que ela tem o poder comparável à força de ataque de um Yonkou, porque ela tem o Zeus, e o Zeus era a principal força de ataque da Big Mom quando ela possuía ele, e agora a Nami pode utilizar esse Zeus de uma forma ilimitada, porque ele não precisa mais se alimentar para ficar forte depois de lançar ataques, ele só pode transferir sua consciência para cada ataque da Nami. Isso torna ele apelão demais e, consequentemente, a Nami também. Mas o que eu não gostei nessa parte final foi que, aparentemente, o capítulo vai terminar com o Luffy destruindo a parede que iria revelar onde eles estão com o Gear Force. Mas não diz nada sobre a paisagem ou o local que eles vão se encontrar depois dessa parede. Nos capítulos anteriores eu não estava meio que criticando o Oda em relação à dinâmica desse início de Elbaf, porque ele estava nos mostrando um mistério, um deus do sol, que é um inimigo ele que, sei lá, poderia ter alguma relevância, importância, e aí o mistério de ter pessoas de estatura normal, seres humanos normais, em um local que era para ser a ilha de um gigante, mas eu tava com a esperança que no próximo capítulo, que seria esse, o 1129, o Oda revelaria onde que os Chapéus de Palhas estão, se realmente estão em Elbaf, em que parte de Elbaf, essa questão desse local onde eles estão, como foi construído, se faz parte de algo maior. Adoraria que isso tivesse sido revelado, mas aparentemente o Oda não vai revelar nesse capítulo. Vai deixar para nos confirmar onde que os Chapéus de Palhas estão só no próximo capítulo. E, graças a Deus, sem pausa na próxima semana. Então vamos ter 3 semanas seguidas com um capítulo de One Piece. Isso é muito bom. Semana passada teve, essa semana vai ter, e na próxima semana também teremos capítulo de One Piece. Mas se o Oda cortasse aqui e já na próxima semana não tivéssemos capítulo, seria muito troll. Porque eu queria que ele já revelasse nesse capítulo aqui onde que os Chapéus de Palhas estão. Se realmente em Elbaf ou em outro local. E aí me faz questionar se o Luffy vai reencontrar o Hairudin nessa ilha de Elbaf. E se o Hairudin realmente está aqui e pode ser o guia de parte do bando na ilha de Elbaf. Porque a gente sempre vê que os Chapéus de Palhas vão ter um guia nessa ilha, em cada ilha que eles vão, para revelar ali os problemas, os locais, pessoas boas e pessoas ruins e tal. Pode ser que o Hairudin tenha esse papel aqui com o Luffy, ou com a parte do bando que está com o Luffy, enquanto a outra parte que está com os piratas gigantes, que são Dory e Brog, eles vão por um outro caminho, e aí eles vão se encontrar só depois. Mas eu achei bem troll o Oda se ele não revelar nesse capítulo aqui onde que os Chapéus de Palhas estão depois do Luffy ter destruído essa parede usando o Gear Force. Se ele realmente tiver usado o Gear Force, porque em capítulos anteriores ele usou um ataque do Gear Force, mas claramente usou o Gear Third. E nesse capítulo aqui ele vai destruir essa parede com o Gear Force. Mas aí eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo. Você tá gostando desse início do arco de Elbaf? Eu tava curtindo a dinâmica, o mistério, mas agora que o Oda meio que tá enrolando demais para revelar coisas, que nesse caso é saber onde os Chapéus de Palhas estão, achei meio ruim. Mas eu quero saber suas opiniões, já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo, eu vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!